transformação passiva. Nós mexemos no observador, mas não mexemos no sistema físico. O sistema físico está aqui. Eu vou passar de um observador para outro e os dois observadores distintos vão descrever o mesmo sistema físico. Nós estamos adotando esse ponto de vista. Eu poderia usar o ponto de vista ativo, que é, eu mantenho um observador aqui, pego o meu sistema físico, está aqui. Agora eu vou fazer uma rotação no meu sistema físico, está aqui. Aí eu vou estudar a evolução temporal do meu sistema, começou assim, e a evolução do meu sistema que está rodado. Eu vou ver que as duas físicas são o mesmo. Então a física não depende da rotação. Esse é o sistema, é o ponto de vista ativo, que é o ponto de vista que a gente adota mais em física de partículas. O cara pega o feixe de elétrons, leva para o Genebra, ou vai para o Fermi-Lab, leva para o Chicago. Você mexe no sistema físico. Né? Nossa amiga que é cosmóloga, você não é capaz de mexer no universo. Você não move o universo com o poder do mundo. Né? Então, a nossa amiga que é cosmóloga, ela vê lá uma estrela em colapso, vê uma supernova, fica quietinho aqui na Terra. E aí, a estrela está lá, explodindo, fazendo o que quiser. Ela está aqui, em Itajubá, tem o nosso colega no Chile, tem outro colega no Monte Palomar. Todo mundo se passou de um referencial para outro, mas ninguém mexeu na estrela de nêutron. Né? Se a estrela de nêutron fosse um próton que decai, ou um nêutron que decai, eu posso pegar meu nêutron, decaiu o seu decai. Então eu posso pegar meu próton, que nunca decaiu ainda, né? De fazer uma festa, quem sabe o próton decai na UFRJ, vou levar o próton para a UFRJ, fazer uma festa ainda no fundão. Primeiro próton decay, então levo o próton para onde eu quero. Então esse é o ponto de vista ativo. Eu pego o meu sistema físico, levo ele para onde eu quero e faço estudo a física dele, a física independente da rotação da translação. Ou então eu falo, eu não consigo trazer a supernova para ele no fundão. Então a supernova fica lá. Eu vou para o meu laboratório aqui, eu vou para o meu laboratório lá. Então esse é o ponto de vista passivo. O sistema físico está aqui. Eu estou simplesmente fazendo o que nós chamamos de transformações de observador. Eu passo de um observador para esse. Todo mundo conhece essa transformação aqui, bidimensional. Se eu quiser fazer uma transformação desse tipo sem mexer no eixo dos eixos, a gente sabe que essa matriz que faz essa rotação de um ângulo alfa. Essa é uma física. Cosseno de alfa, cosseno de alfa, zero. Cosseno de alfa, cosseno de alfa, zero. Zero. Então nós sabemos que essa transformação, ela roda, passa de um observador do eixo, que é o eixo XY, para o eixo Y, X', observando aquele sistema físico. Então as minhas coordenadas vão mudar desse modo. X' vai ser cosseno de alfa x mais seno de alfa y. Y' vai ser menos seno de alfa x mais cosseno de alfa y. E seria igual a zero. Só um exemplo. Essa transformação aí. Então, o que o campo escalar? Como é que o campo escalar se coloca frente a essa rotação? Se esse sistema físico aqui não pressupõe uma noção de direção e sentido, nós vemos que esse sistema físico aí seja um sistema de mesons de objetos que não tem orientação intrínseca. Ou se eu esteja descrevendo, por exemplo, um fluido e eu esteja medindo a pressão do fluido, a temperatura do fluido em cada ponto do espaço. Então a gente sabe que esse objeto aqui ele não tem nenhuma orientação, então ele não vai ter nenhuma matriz atuando em cima dele. Então quando eu fizer uma rotação, o outro observador vai ver o campo fininho, x', que é igual a φ de x. Então, isso aqui, do ponto de vista passivo, é o que caracteriza o campo escalar. O novo objeto medido no novo sistema com as novas coordenadas, se isso aqui, se eu estou nesse ponto aqui, medindo a temperatura de alguma coisa, desse objeto aqui, então nesse ponto, o valor da temperatura independe do sistema de eixo. Se foram, sei lá, 300 Kelvin aqui, para esse sistema de eixo, para esse é a mesma coisa. A função temperatura, claro, as coordenadas desse ponto vista por x, y são umas. As coordenadas desse mesmo ponto visto pelo outro observador são outras. Então, isso é o que caracteriza uma grandeza escalar. Ela é escalar, né, o valor dela, e aí a gente pode definir, se quiser, a gente vai fazer, definir o que vai ser a variação do campo, fazendo a expansão do argumento. O que é uma grandeza vetorial? Suponhamos que eu tenho um objeto que possa ser escrito como vetor. Só para não sair muito longe, vamos pensar no campo do potencial vetor magnético. Então, vamos crescendo o tempo. Vamos pegar só, por exemplo, situações estáticas por enquanto. Então,
esse objeto aqui, se ele sofreu uma rotação de SO3, então, no novo observador, então, no novo sistema, eu vou ter esse vetor, se eu tiver esse objeto assim, então, esse sistema de eixos vai ver esse vetor de modo. Esse sistema de eixos vai ver esse vetor com outras coordenadas. Então, quando eu mudo o sistema de eixos, isso aqui vai ser a matriz RIJ, atuando em J, esse vetor ele vai sofrer as mesmas rotações que as coordenadas. Aqui é o x' aí, mas esse x' aí aqui, ele vai ser R multiplicado. Vou botar RJ, faz RK para L, x. Então isso aqui significa, na verdade eu estou em forma compacta, eu estou escrevendo isso aqui. A linha de x' vai ter a matriz R, vou botar assim. Então, isso aqui é um vetor coluna, atuando no vetor coluna A, as coordenadas x. Posso colocar assim. Então, o novo campo, visto pelo novo observador, com as novas coordenadas que o observador atribui, nada mais vai ser do que uma rotação em cima do campo visto pelo outro observador. Dado que agora eu sei que x' e x se relacionam por essa mesma expressão. Eu sei que aquele x' que está lá é a mesma matriz R atuando em x. Então esse campo ele é vetorial e as coordenadas desse espaço plano também têm sentido vetorial. Então isso caracteriza um campo vetorial. É a lei de transformação dele. Tem três componentes que se transformam desse modo. Em seguida, nós podemos pegar, a partir de dois vetores, nós podemos construir o produto tensorial. Eu posso pegar um vetor, multiplicar tensorialmente por outro vetor. Não necessariamente é o produto escalar, não necessariamente é o produto vetorial, é o produto tensorial. O que significa isso? Significa que eu tenho um conjunto de 9 elementos. Cada componente desse multiplica em todos esses. Então nós adotamos uma convenção para fazer o produto tensorial. Como isso aqui é um objeto 3 vezes 3, 9, eu vou representar esse objeto com uma matriz 3 por 3. Então, o campo, em princípio, o produto tensorial de dois campos vai ser uma matriz. Como é que é a convenção que a gente vai adotar para fazer o produto tensorial? Vai pensar assim. Em princípio, esses dois vetores são vetores comuns. Vai pensar assim. A1, A2, A3. E aqui eu tenho B1, B2. No princípio, eu tenho que multiplicar cada componente desse por todas desse. Se eu pegar A1 multiplicar por B1, B2, B3, A2, eu poderia formar um objeto com 9 elementos. Pegando esse cara colocando em cima desse, formando A1, B1, A1, B2, A1, B3. A2, B1, A2, B2, A2, B3. A3, B1, A3, B2, A3, B3. Daí é 9 elementos. Nós não adotamos isso. Nós damos uma representação matricial para esse produto tensorial. Nós fazemos o seguinte. Nós pegamos esse vetor aqui em forma transposta. A1, A2, A3. Então aqui eu estou botando o produto tensorial. E aqui B1, B2, B2. E aí, minha regra do produto tensorial é: esse cara aqui tem que se acoplar a todas as componentes desse cara que está aqui. Então eu pego esse carinha aqui, coloco aqui. Pego esse carinha aqui, coloco aqui. Pego esse carinha aqui, coloco aqui. Eu vou gerar uma matriz 3 por 3, onde as colunas são fixadas por esse cara. E as linhas vão ser varridas pelo B. Então eu vou ter A1, B1, A1, B2, A1, B3. A2, B1, A2, B2, A2, B3, A3, B1, A3, B2, A3, B3. Tá? Então essa é a regra que nós estamos adotando. Quando eu fizer o produto tensorial de dois vetores, eu estou imaginando que eu estou pegando o primeiro vetor. Claro, se aqui fosse o produto usual, isso aqui é o produto escalar. Isso ia ser A1, B1, mais A2, B2, mais A3, B3. É o produto escalar. Nós vamos ver que o produto escalar está embutido aqui dentro. Nós vamos construir o produto tensorial. Por que eu estou colocando isso? Porque nós vamos precisar falar de campos tensoriais. O tensor de energia-momento, o tensor de tensões. Então, vamos ver o tensor de inércia, quando a gente fala em corpos rígidos, estuda situações não simétricas, esse momento de inércia não é um I, então I e J, é uma matriz, é um tensor. Então, o pessoal às vezes na literatura chama de diáditas também, mas é tensor. Tensor de ramo 2.
Então, vamos colocar essa observação de como a gente vai fazer o produto tensorial. Para nós, esse produto tensorial vai ser essa matriz aqui. A1, A1B1, A1B2, A1B3. Então, essa segunda matriz, eu estou colocando ela toda em cima do A1. Agora, eu vou colocar todo esse vetor em cima do A2. Então, o A2, os A's estão fixando as colunas. Segunda coluna, ela tem toda A2. Quem vai varrer a linha é o segundo vetor. E aqui é a mesma coisa. A3B1, A3B2 e A3B3. Então, para nós, o produto tensorial vai ser essa matriz M e J. A linha I, a linha dessa matriz aqui é dada pelo vetor. Então, aqui é melhor botar MJ aí. Né? Porque, por exemplo, linha 1, coluna 1, A1B1. Linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 2, esse cara aqui está me dando 2, A2B1. Tá? Então, aqui fica uma coisa transposta. O que é importante é observar isso. Esse objeto aqui vai definir as linhas e esse objeto aqui vai definir as colunas. Então, as colunas são amarradas pelo primeiro vetor, certo? Com essa matriz aqui, com essa prescrição. Só para dar uma dica. Agora vamos olhar essa matriz aqui, só sobre dois pontos de vista. Deixa eu colocar a matriz aqui. É uma matriz antissimétrica, uma matriz desmutante. Qualquer matriz N por N pode sempre ser decomposta em uma matriz simétrica, mas uma matriz antissimétrica. Qualquer matriz, eu posso sempre adotar essa soma e subtração da mesma grandeza. Soma e subtrai o transposto dela. Então, somei e subtraí a mesma grandeza e dividi por 2 o R. Então, isso é ligeiro. Essa matriz aqui, por construção, é simétrica, o transposto dela é ela mesma, e essa matriz aqui, por construção, é antissimétrica. O transposto dela é menos ela. Então, eu vou fazer isso com essa matriz. Eu vou pegar a parte simétrica e a parte antissimétrica dessa matriz. Vamos pegar a parte simétrica dessa matriz. O meio dela mais a sua transposta. A1B1 mais A1B1. Quando eu transpuser essa matriz, esse elemento fica então 2A1B1. Então fica claro que na hora de eu somar ela para transposta, a diagonal se duplica. Quando eu somar, fizer a simetria, então esse elemento aqui vai ser esse mais esse sobre 2. Então aqui vai ficar mais A2B1. Quando eu somar para a transposta, esse cara vem para cá e esse vem para cá. Então vai ficar aqui mais A1B2. E esse elemento aqui vai ficar A1B2 mais A2B1. Mostrando claramente que essa matriz é simétrica. Claro, ela está sendo construída para ser simétrica. Aqui vai ficar 3B1 mais A1B3. Vamos ver já onde a gente vai chegar. 3B2 mais A2B3. Então, somei essa matriz com a sua transposta dividida por 2. E aí agora vamos fazer a parte antissimétrica. Quando eu antissimetrizar, obviamente toda a matriz é antissimétrica tem diagonal nulo. Então vai ficar A1B1 menos A1B1, A2B2 menos A2B2, A3B3 menos A3B3. E aqui eu ficar A2B1 menos A1B2. Vai ficar A1B2 menos A2B1.
está dando para ver, mas todos já sabem o que é, né? 3 por 2. 3. 1, 2, 3. Beleza. Então essa matriz aqui é simétrica. O que a gente pode observar? Olha só, esse objeto aqui, quem é o traço dessa matriz aqui? Essa matriz aqui é simétrica. Vou chamar essa matriz aqui, essa primeira matriz, por ela ser simétrica, eu vou chamar de S. E ela é igual às outras duas. Essa matriz aqui, por ser antissimétrica, eu vou chamar de A. Então ela é antissimétrica, ela é igual às suas, menos as outras duas. Então eu quebrei a minha matriz numa parte simétrica. Eu peguei e fiz o produto tensorial. Aí o produto tensorial ele se quebrou em duas matrizes, simétrica e antissimétrica. Vamos olhar a matriz simétrica. Toda matriz simétrica, N por N, álgebra linear simples. Toda matriz simétrica, N por N, se eu tiver uma matriz N por N simétrica, ou seja, a matriz é N por N simétrica. A gente pode sempre escrever qualquer matriz simétrica como sendo a soma de uma matriz simétrica com traço zero mais, um terço. Nesse caso, 1 sobre N, traço da matriz S, vezes a matriz da identidade N por N. O que eu estou fazendo aqui? Toda matriz simétrica N por N tem N mais 1 sobre 2 elementos. Essa matriz aqui continua simétrica, mas tem traço zero. Quando eu tiro o traço dela, eu estou removendo 1 grau de liberdade dela, que ela tem traço zero. Significa que eu estou impondo que a soma dos elementos da diagonal é zero. Eu impus um vínculo, que vai me expressar, por exemplo, o último elemento como sendo menos a soma dos n menos 1 primeiros. Então essa matriz aqui, ela tem n mais 1 sobre 2 menos 1 elementos. E essa matriz aqui é identidade. Ela não tem a única elemento, ela tem a identidade multiplicada por um único número, que é esse aqui. Então o elemento que eu roubei daqui, eu joguei para cá. Então eu não perdi informação nenhuma. N mais 1 sobre 2 parâmetros, isso, mais isso, e mantém esse número. E é claro que essa matriz automaticamente é simétrica. Se eu tirar o transposto disso aqui, essa matriz, se eu tirar o transposto dessa equação, o transposto da identidade é ela mesma. O transposto de S é S. Então essa matriz aqui fica sendo igual a S tilde. Então essa matriz aqui, por construção, ela é simétrica. E ela tem traço nulo. Se eu tirar o traço disso aqui, dá traço de S igual a traço de S tilde, mais 1 sobre N, isso aqui é um escalar. Traço de produto de um número por uma matriz é um número vezes o traço da matriz, que é N. Então, essa matriz aqui tem traço zero. Então, o que eu fiz foi isso. A gente sabe que toda matriz simétrica ela pode ser quebrada numa matriz simétrica de traço nulo mais o seu traço. O traço é interessante, porque o traço é um escalar. Traço de S. Se eu pegar traço de... Bom, vamos ver já. Vamos fazer aqui agora. Deixar assim. Então, isso aqui, o traço é a soma dos elementos da diagonal. Soma em I, de S em I, vai dando uma I. Outra coisa que eu vou fazer aqui no curso, vamos usar sempre a convenção da soma. Então, sempre que houver soma, sobre que houver índices, que a gente chama de saturados ou repetidos, está implícito que tem uma soma. Nós não escrevemos a soma. Essa se chama convenção da soma. Sempre que eu tiver uma expressão assim, por exemplo, AI, BJ, CK, AI, BJ, DR. Essa expressão está me dizendo o seguinte: aqui eu tenho uma soma, aqui eu tenho uma soma. Esses dois índices ficam livres. Então eu tenho isso aqui, na verdade, seria A ao quadrado, A escalar A, que multiplica B escalar B. E aqui eu tenho CK. Então, na verdade, esse objeto aqui é uma matriz 2x3, é uma matriz 3x3, é uma provenção da soma, me diz que a soma desses índices repetidos eles estão somados. Então, é um conjunto de índices saturados que não aparece na expressão final. Então, essa expressão, vamos usar essa expressão, na verdade, depende só de dois índices livres. Eu posso variar K e E e gerar tudo que eu quero. Mas aqui, para cada configuração de K e E, aqui, L, né? Para K e L de configuração, eu estou somando sobre todos os I's e todos os J's. É a chamada convenção da soma. Então,
nós não vamos escrever somatórios. Tá? Tudo isso aqui vai ser retirado. Sempre que houver. A não ser que a gente diga, nesse caso, apesar dos índices estarem saturados, não há soma. Isso tem que ser dito quando a gente adota a convenção da soma. Beleza. Então, só para colocar isso aqui. Então, esse aqui é o traço, que é essa grandeza. Vamos ver já essa grandeza aqui. É o traço. Então, vamos dar uma olhada. Então, o que a gente está observando é o seguinte. Quem é o traço dessa matriz simétrica? O traço dessa matriz é a soma dos elementos da diagonal. Então, é traço de um número vezes uma matriz é o número vezes o traço da matriz. Então, 2 a 1B1 mais 2 a 2B2 mais 3 a 3B3. E 2 cancela com 2. Então, a gente vê que o traço dessa matriz nada mais é do que o produto escalar de A com B. Então, aqui está contido o produto escalar. Então, se eu olhar a parte simétrica do produto tensorial, eu vou ver que o produto escalar ele fica sendo, na verdade, o traço da parte simétrica do produto tensorial. Vamos pegar agora a matriz e vamos deixar isso aqui de lado. Por enquanto, só olhei o traço aqui. Vamos olhar essa matriz. Então, todo mundo está acostumado a saber, ε2B1 menos A2B1 menos A1B2 e aqui A1B2 menos A2B1. Isso aqui não é a componente Z, a terceira componente do produto vetorial de A com B. Se eu pegar A vetorial B, componente Z é A1B2 menos A2B1. Então, esse número que está aqui é A vetorial B, componente A1B2, né? A2B1. A1B2 é a componente 3. Esse carinha que está aqui é menos aí. Então, menos A2B, componente 3. Esse cara que está aqui, A1B3 menos A3B1. Isso aqui é menos A vetorial B, componente Y, componente segundo. Menos A vetorial B, componente 2. Isso aqui é A vetorial B, componente 3, componente 2 também. E esse carinha aqui, A3B1, A2B3 menos A3B2. Isso aqui é a componente X, a componente 1 do produto vetorial. Isso aqui é A vetorial B, componente 1. Isso aqui é A vetorial B, componente 1. Então, o que a gente observa é que na parte antissimétrica do produto tensorial é que mora o produto vetorial. O produto vetorial está aqui, na parte antissimétrica. Então, a gente pode ver a seguinte relação. A matriz antissimétrica A e J, observa só, o elemento 1, 2, a diagonal dela é 0, obviamente. Aqui, elemento linha 1, coluna 2, é menos o A3. Linha 1, coluna 3, é o A2. Linha 2, coluna 3, é menos o A1. Observa essa regra que está valendo. Isso aqui é menos Levi-Tívica, epsilon e JH. Vetorial B, componente. Levi-Tívica, epsilon 1, 2, 3 vale 1. Então, se eu pegar, por exemplo, 1, 2, fica epsilon 1, 2, 3, A vetorial B, componente 3, está aqui. Então, aquela expressão reproduz isso e isso. Quando eu pegar linha 1, coluna 3, 1, 3 vai ficar epsilon 3, 1, 2, que é menos epsilon 1, 2, 3. Então, dá mais 1, bate isso aqui com isso, isso com isso. E essa relação aqui é linha 2, coluna 3. Epsilon 2, 3, 1, que é 1, então fica menos A vetorial B, componente, epsilon 2, 3, 1, componente A vetorial B, componente 1. Então, a gente observa que, posso inverter essa relação, se a gente quiser. Aqui implica automaticamente que A vetorial B, componente I, é um meio de epsilon e J. Para usar essa relação, todo mundo lembra dessa relação também, epsilon N e J vezes epsilon J kappa L é delta N kappa, delta N L, delta N L, delta N kappa.
Quem precisar dessas regrinhas auxiliares, lá no curso de Teoria de Grupo, tem tudo. Eu vou passar o site para vocês acessem as aulas iniciais, as aulas começaram ano passado em setembro. Então, nós começamos a observar que eu tenho uma maneira mais interessante de generalizar o produto de dois vetores. O produto escalar e o produto vetorial são duas coisas muito simples, casos particulares, mas agora sobra um objeto aqui. Sobra esse objeto aqui, o traço foi todo trazido para cá. O produto vetorial, essa matriz aqui tem traço nulo. Então, ela perdeu a informação do produto escalar. Então, essa matriz aqui contém quantos elementos? Ela vai construir, ó. Essa matriz aqui é simétrica de traço nulo. Se ela é simétrica de traço nulo, então, esse cara aqui é igual a esse. Esse cara aqui é igual a esse. Esse cara aqui é igual a esse. Toda matriz simétrica, 3 por 3 de traço nulo, vamos olhar aqui. Se a matriz é simétrica, 3 por 3 de traço nulo, ela vai ter alfa, beta, gama. Por ser simétrica, aqui é beta. Aqui pode ser um delta, aqui um epsilon. Por ser simétrica, aqui tem que ser gama. Por ser simétrica, aqui tem que ser epsilon. Mas por ter traço nulo, aqui tem que ser menos alfa menos delta. Então essa é a matriz simétrica, 3 por 3 de traço nulo, mais geral que eu posso escrever. Então ela tem quantos parâmetros? Alfa, beta, gama, delta. Ela tem 5 parâmetros independentes. Com alfa, beta, gama, delta e epsilon eu fixo essa matriz. Então essa matriz aqui, ela carrega 5 graus de liberdade. Essa matriz aqui carrega muito grau de liberdade, para escalar. E essa matriz aqui é um vetor. Ela carrega conteúdo, ela é uma matriz, mas ela na verdade está descrevendo um vetor. Então essa matriz aqui carrega 3 graus de liberdade. Que está batendo, porque eu fiz o produto de um vetor, essa matriz aqui não tem 9 elementos no final do dia. Os 9 elementos dela se distribuem assim, 5 mais 1 mais 2. Então nós estamos mostrando, o que a teoria de grupos está mostrando para a gente, é uma coisa óbvia. 9 é igual a 5 mais 3 mais 1. Agora, esses objetos não se misturam por rotação. Quando eu faço uma rotação, o escalar fica inerte. Quando eu faço uma rotação, o vetor se transforma. O vetor vai no vetor, ele só se mistura consigo próprio. A rotação, ela nunca vai tirar essas propriedades aqui. Quando eu faço uma rotação, vamos ver por quê, né? Deixa eu apagar isso aqui. Eu posso apagar isso aqui. Então, esse vetor, desde que nós construímos a matriz, né? Nós construímos esse produto tensorial. Aí, veja lá. Então, nós dissemos, isso aqui é uma matriz cujas linhas vão ser dadas por esse objeto e as colunas por esse. Então, isso aqui é a minha matriz MJ. Se eu fizer uma rotação, esse cara roda. Então, isso aqui vai no R, I, M, a N. Esse cara aqui vai no R, J, N, P, N. Então, essas duas coisas aqui se juntam, tem R e M, R, J, N, a N, B, N. Mas a N, B, N é N, M, M. Então, o que a gente está mostrando é que o efeito de uma rotação nessa matriz está escrito aqui. Como é que essa matriz ela sofre uma rotação? Deixa eu apagar isso aqui. Essa matriz sofre uma rotação assim. N' e JI vai ser, vou só retomar aqui, RJN, NN, estou só recopiando em ordem de trocada, R e M. Mas RN é R transposto em I. Então aqui está mostrando que o efeito da rotação no produto tensorial, ele vai de uma forma matricial compacta simples. Essa matriz, o efeito da rotação na matriz, como essa matriz aqui é ortogonal, isso aqui é a mesma coisa que R menos 1. É aquilo que vocês na álgebra linear chamam de transformações de singularidade. Quando a gente muda de base os operadores, né, na mecânica quântica, né, a gente não faz isso, a gente fratura os estados e os operadores pegam a transformação, o operador e o operador inverso. Então, isso aqui é o efeito de uma rotação. Se eu conheço o efeito da rotação no ar
e conheço o efeito da rotação do B, eu automaticamente conheço o efeito da rotação da matriz. Se essa matriz aqui, agora eu posso decompor essa matriz numa parte simétrica e numa parte assimétrica. Essa propriedade aqui, se essa matriz aqui é simétrica, o transformado dela continua simétrico. E se eu tirar, se essa matriz é simétrica, eu tirar o transposto dela, R transposto é R. Se M é simétrica, M transposto é M, o R transposto vem para cá. Então, essa transformação, ela mantém a propriedade de simetria da matriz, como também mantém a propriedade de antissimetria da matriz. Então, se eu pegar uma matriz simétrica e fizer uma rotação nela, ela não se mistura com a matriz antissimétrica. Vice-versa, a matriz antissimétrica, ela também não se mistura com a matriz simétrica. E o traço é um invariante. Se eu tirar o traço dessa relação, tirar o traço da matriz simétrica, que é aquilo que eu tenho lá, o traço de S', o traço de S transposto, o traço de S', perdão, né? Se eu fizer uma rotação, então S' vai ser R transposto. Devido à propriedade cíclica do traço, eu trago isso aqui para cá, isso aqui é R menos 1, esse cara cancela esse, então o traço é invariante. Então, quando eu faço uma rotação, qualquer rotação que eu fizer, ela não muda o traço de uma matriz. Então, esse objeto aqui é um invariante sobre rotações, por isso que ele é um escalar. Esse objeto aqui não tem nada, a rotação nunca vai misturar ele com ele. Então, esse objeto, ele vai no máximo misturar os componentes dele entre eles, segundo essa regra aqui. E a mesma coisa do lado. Então, é isso que nós chamamos que nós temos três representações irredutíveis de SO3 contidas dentro do produto tensorial. Quando eu faço o produto tensorial de dois vetores, isso todo mundo já sabe da mecânica quântica. Quem sabe somar spin e mecânica quântica, quem fez a prova da UNE depois aí, sabe que spin 1 composto por spin 1 dá 0, 1 e 2. Bom, spin 1, quantas componentes tem? 2S mais 1, 3. O outro spin 1, 3. Então, spin 1 é um vetor. Isso aqui tem spin 1. Isso aqui tem spin 1. Isso aqui, spin 0. É um escalar. Isso aqui é o A escalar B. Esse cara aqui é um vetor. Isso aqui é A vetorial B. Então, spin 0, uma componente. Spin 1, 3 componentes. 3 graus de liberdade, tá? E o outro cara tem 5 graus de liberdade, que é o puro spin 2. Então, isso aqui é o A e tensorial BJ. Sim. Então, o que a gente fez aí foi redescobrir o teorema, né, a soma de spin na mecânica quântica. Quando eu componho spin 1 com spin 1, quer dizer, quando eu acoplo um spin 1 com o outro spin 1, no final do dia eu posso ter 0, 1 e 2. O 0 é o produto escalar, que é o escalar, spin 0. O 1 é o spin, tem 3 componentes, e esse aqui é o spin 2. Então, isso que nós fizemos aqui me diz que eu tenho 3 categorias de campos interessantes sobre rotação. Campos escalares, que eu já trabalhei com vocês, hoje nós chamamos de φ. Campos tensoriais, ou campos vetoriais, que nós chamamos de A e B. Podemos agora ter campos tensoriais, matrizes simétricas de rank 2. Simétricas e de traço único. Eu tiro o traço por quê? Porque o traço já é o escalar, ele se comporta como um campo escalar. Então, os campos, já vai que os campos, né, nesse caso, não são relativistas, porque eu estou usando SO3, que é o grupo, parte do grupo galileano, grupo de rotações euclidianas em 3 dimensões. Nós estamos classificando, na verdade, os campos de acordo com as representações que nós já sabemos na mecânica quântica. Não tem nada de H cortado aqui não, tá? Tem teoria de grupo. Tá? H cortado, se vocês quiserem colocar, a qualquer momento pode colocar isso e vira mecânica quântica. Tá? A mecânica quântica, né? Se a gente ler o livro do Weyl, a gente descobre que mecânica quântica é H cortado vezes teoria de grupo. Tudo que você sabe em teoria de grupo, multiplica por H cortado, que vai dar alguma coisa quântica. Tá? Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Só que nós estamos abolindo o H cortado. Quer dizer que o spin 2 não é propriedade do... Então isso aqui para o olha, estamos sentindo isso aqui para nós é mecânica. Tá? O spin 2 não é uma propriedade específica da gravitação. O quê? O spin 2? Não. Você pode ter o spin uma... 2 está na mecânica clássica. O tensor de energia e momento tem spin 2. Tensor de tensões
Spin 2. O tensor de inércia. Quando você calcula o momento de inércia de um corpo completamente antissimétrico, você pode tirar a parte simétrica do tensor de inércia porque o Spin 2 está ali. O Spin 2 não é o graviton necessariamente. Se tivesse um campo elétrico simétrico, o campo elétrico... Uma equação de Maxwell simétrica. Então teria Spin 2. Teria. Spin 2, quer dizer, simétrico e traço nulo teria Spin 2. Essa é uma parte, Spin 0, Isso. Spin 2, etc. E o que significaria um campo elétrico com Spin 2 e um campo gravitacional com Spin 2? Bom, o que significa? Aí você tem que colocar física. Se você só disser o spin, você está só no âmbito da teoria de grupo. Mas se você quiser colocar física, o que significa um objeto de spin 2 poder ser um campo elétrico ou um campo gravitacional? Significa que você vai ver como ele se acopla com a matéria. O campo gravitacional, ele se acopla com a matéria pelo tensor de energia-momento. O campo elétrico se acopla com a matéria pela carga. Então, se você tem um campo e tem um spin, você tem algumas possibilidades para dizer o que ele é. Eu tenho um campo de spin 2, é o graviton. Aí você vai ter que dizer, depende. Como é que ele se acopla com a matéria? Aí você vai ver. Se ele se acoplar com a matéria pelo tensor de energia-momento, é o graviton. Mas se ele se acoplar com a matéria pela carga, pelo operador de carga, então ele é um campo eletromagnético. Você pode ter o eletromagnetismo com Spin 0, Spin 1, Spin 2. Pode. Depois você tem que se ver com outros problemas. Pode ser que tenha problemas de consistência, de você ter modos propagantes com velocidade maior do que a da luz, porque quando você mexe muito no spin, você acaba mexendo com a causalidade, segundo a relatividade. Aí você pode ter problemas com relatividade e causalidade. Mas se você evitar esses problemas, você teria, eu posso ter uma equação de Maxwell com spin 2, eu posso ter um fóton de spin 2, se você respeitar a causalidade e você disser que esse fóton de spin 2 tem um acoplamento ou com a carga ou com o momento magnético, você está em casa. Está em casa. Você não fez nada que seja, assim, sei lá, violônio, um cânone fundamental. É porque a gente sabe que o eletromagnetismo é mínimo, ele carrega, o fóton tem spin, o que a gente conhece. Mas todo mundo já estudou, vocês que são da gravitação já devem ter estudado gravito-eletrodinâmica. Você pode ter um setor de spin 1 também no graviton, como você pode ter um spin 2 no eletromagnetismo. Agora a questão é saber se classicamente você respeita a causalidade e a localidade, e depois quanticamente você tem problemas também com definição de normas de estados de norma negativa. Você pode ter problema de ghost, violar a unitariedade. Então, tem muitos cuidados que a gente tem que ter. Mas assim, você não pode chegar para o cara e dizer, cara, tu é louco, porque tu está me dando uma teoria eletrodinâmica com spin 2. Você não pode chegar para o cara e dizer isso. Você pode dizer, cara, tudo bem, você está me dando uma equação de Maxwell, o fóton de spin 2, então me mostra que ele é local, me mostra que ele é causal, me mostra que na teoria quântica ele respeita a conexão spin estatística, que ele não viola a unitariedade. Aí você fala, bom, então o cara não é tão louco assim. Mas, falei. Nesse elétrico de spin 2, o FMI que ele fosse construir não poderia mais ser nesse elétrico. Isso, exatamente, não poderia. Tem que ter um cara a mais. Isso, exatamente. Você tem um equações de Maxwell que você gerar e termos extras. Você teria termos extras. Seria campos extra e termos extras, exatamente. É isso aí, perfeito. Tá certo? Professor, Foi não, querida. a gente vai para 7 mesmo? Empate. Você empate, né? Empate é grande astrônomo, século 5. Tá, empate da reclama. Quando é empate, a reclama, a gente para. Não, querida. Você marcou que horas com ele? 7h30? Meu relógio está para. Não, eu realmente, cara, eu digo às vezes assim, sem querer, viola a causalidade. Eu falei o tempo todo que eu ia parar daí a 5 minutos, e o relógio parou e eu não parei. Então, que horas tem, por favor? Não, querida. Você mora lá? Então pode ser, amor. Que horas tem, por favor? 6h30. Então é o seguinte, então eu dou só um intervalo, não tem aula russa hoje, hoje é aula brasileira. Dou intervalo até 15 para as 7 e para os 7h30. Para você, tá bom? Você mora onde? Campo Grande? Ah, então é do outro lado da rua. Eu moro em Rio Bonito. No interior, caminho da mata. Estou lá nas bandas de Silva Jardim. Bem mais, mas tudo bem, mas eu vou ficar no Rio hoje. Pode ficar. Eu te libero às 7h30. Tem mais alguém que mora em Niterói? Você mora no Médio, né, Heitor? Não, para ser. Então é longe também, né? Você morava no Médio, não? Pode confundir com o outro. Beleza, você está morando onde aqui no Rio? Ah, pertinho aqui. Tá morando? Tá aqui na Aurora, não? É, que ajuda o cara que vem de longe acaba morando mais perto. Você vê que eu morava longe também. Quando eu fazia PUC, eu morava em Niterói também. Não tinha ponte. Eu sou mais velho que a ponte. Era ônibus, barca, ônibus e ônibus. Eu tinha que pegar ônibus até a Praça Santos Dumont, depois de 438, eu chegava naquele São Vicente.
Aí depois eu pegava outro, eram 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Aí eu vou estudar inglês, francês e italiano. 3 línguas, as coxas do transporte. Depois de 74, abriu a ponte, né? 74, Você viu? inaugurou a ponte em 74. Você viu o elevado ser construído? Estou revelando a minha idade, vai ver ele ser pouquinho. destruído. Oi? Você viu o elevado ser construído, vai ver ele ser destruído. Vi aquele elevado cair, uma tragédia em 71, quando estavam construindo o elevado da Tijuca, que era uma parte perimetral, caiu um dia de chuva, já acho que 2 de outubro, cara. O troço desabou. Ah, eu fiquei Você sabendo. ficou lembrando? Você falou Não, falar eu isso? não lembro. Não, você tem 42 anos, jamais chegou. Foi no elevado que caiu, né? Foi 71. Foi um dia chuvoso, sábado de chuva, cara, aquilo foi uma tragédia violenta. O elevado estava sendo construído, não sei porquê, cara. E estava passando, era meio de meio. Estava passando, era sábado, não tinha tanto movimento disso. Mas estava passando ônibus, carro, morreu muita gente. Operários também morreram. Aí eu vi ele construir, cair, construir de novo, vou ver ele ser destruído. Vi a Rainha Elizabeth vir assinar o dinheiro da ponte. Até isso, cara. Então, estou falando do Matusalém, tá? Vamos dar um intervalinho de 15 minutos para Ana Paula ficar tranquila. E para Niterói, quietinho. Não, beleza. Eu vou aproveitar, vou